Olha, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. Bom, não tem como a gente falar feudalismo sem a gente não falar do seu momento histórico, que é a Idade Média. Então a Idade Média, ela está aí no período de 476 depois de Cristo, onde acontece a queda do Império Romano Ocidental. E ela vai terminar lá em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Bom, então durante a Idade Média, né, para você ser uma pessoa poderosa, você tem que ter terra, muitas terras. E essas terras eram chamadas de feudos. E desses feudos que vai surgir o feudalismo. Com a queda do Império Romano Ocidental, o que vai acontecer? Os povos vão migrar para os campos. Tá, mas antes disso, com essas invasões bárbaras que vai derrubar e vai matar o último rei do Império Romano Ocidental, né, com a morte desse rei, né, os reis vão procurar refúgio, né, nos campos. Não é assim uma coisa de última hora que os povos bárbaros, né, já chegam e vão tomando tudo. Não, isso é uma coisa que vem gradativamente. Inclusive os próprios povos romanos cediam terras a esses bárbaros para irem estabilizando quando eles vinham chegando, ainda na época do Império. E nessa questão, então, vai nascendo esse espaço que no futuro se torna feudo. O que era feudos? Era um grande espaço de terra onde os senhores feudais tinham os seus castelos, né? Tinham os nobres, os senhores feudais eram os nobres. No topo dessa sociedade feudal tinha o soberano, o rei. Tá? Vai ter o papel da igreja representado aí pelo clero, e lá embaixo dessa pirâmide vai ter os servos camponeses. Então a gente pensar na sociedade feudal, ela era uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade onde praticamente era impossível você mudar de uma classe para outra, ou seja, se você nasceu servo, infelizmente, você ia morrer servo, não tinha como você mudar de classe. Os suzeranos eram os donos da terra, e os vassalos eram as pessoas que davam apoio militares, garantia. Porque viver na Idade Média nesse tempo era um momento muito difícil. Devido a quê? Devido às grandes invasões que aconteciam na Europa Ocidental nessa época. É importante lembrar isso, que tanto suzerano quanto vassalos eram nobres. Nesse momento, os nobres governavam junto com o rei. O rei não tinha esse poder de autonomia. Tá? Eram os nobres que eram os donos da terra, que ditavam as leis, que decidiam pelo início da guerra, pela paz, enfim, eram os nobres que faziam tudo isso. A igreja era a entidade mais poderosa que já tinha naquele momento, né? Porque ela já era uma entidade, né? Ela já tinha aí as suas paróquias, suas igrejas, seus párocos, já tinha a sua divisão do alto clero, baixo clero, enfim. E aí nós temos lá o caso dos camponeses e também os vilões. Os camponeses eram trabalhadores livres e trabalhavam para os nobres, mas os seus salários eram tão miseráveis que a vida do camponês era uma vida totalmente miserável mesmo. Então eles não tinham condição, e além de eles trabalharem dessa forma, eles ainda tinham que pagar vários impostos. Esse imposto que eles pagavam para trabalhar nessa terra era chamado de corveia. Eles tinham a terra que os senhores feudais arrumavam para eles trabalharem, certo? Trabalhadores livres, mas ao mesmo tempo eles eram presos na terra, porque ele tinha que trabalhar na sua terra para a sustentação de sua família, né, para tentar conseguir alguma coisa para si próprio, e ele tinha que trabalhar na terra dos senhores feudais, onde eles pagavam lá a corveia, né, para os senhores feudais. De todas as plantações que eles conseguiam, eles tinham que pagar também um imposto para os senhores feudais. Desse imposto, tudo que eles tinham de si, que plantavam para si, colheita, enfim, criação de animais, tudo, eles tinham que pagar 1/3 disso para os senhores feudais. O nome desse imposto, galera, é chamado de talha. E ainda tinha mais imposto para pagar ainda, porque os servos, eles não tinham condição de ter os moinhos, eles não tinham condições de ter os fornos e outras ferramentas a mais que eles utilizavam, que eram o enxoval e tudo mais. Então eles não tinham condição de ter essas ferramentas e eles tinham que pagar um imposto também para usar essas ferramentas. Tanto quanto trabalhar na terra do senhor feudal pagando o imposto dessas ferramentas, quanto nas terras deles. Então era muito difícil para os servos, que com certeza isso fazia deles umas pessoas presas. E eu trago aqui uma aspa para essa questão de camponeses, né, de livres, né,
pessoas livres. Camponeses livres na época eram os vilões, mas os vilões dificilmente eles eram pessoas que moravam fora do feudo, moravam nas vilas, né, fora do feudo. Mas com o tempo, esses vilões, a dificuldade é tão grande que dificilmente eles não transformavam em servos. As pessoas que não atendiam a essa imposição religiosa da Igreja Católica, elas eram penalizadas por esse juízo da Santa Inquisição. Esse momento do feudalismo, ele vai ter um crescimento muito elevado, que ele vai chegar num certo ponto, que ele vai chegar no momento de excedência. E aí, o que vai acontecer? A priori, né, as produções que sobravam eram trocadas com outros feudos, mas vai chegar num certo ponto que nem isso vai dar conta. E aí nós vamos ter ali, nos burgos, o que eram os burgos? Os burgos eram a muralha. Ao redor das muralhas, por lá de fora, viviam os que são chamados burgueses. Eles não viviam dentro do feudo para não pagar os impostos aos senhores feudais, né, por eles terem que morar lá dentro, mas eles viviam muito próximo por causa da questão das invasões, né? Quando vinham as invasões, tinha a possibilidade de ser protegido pelos senhores feudais. Então esses burgos, aos poucos, vai crescendo e aí vai nascendo. Com eles vai vir os bancários. Quem eram os bancários? Eram aqueles senhores, né, que ficavam sentados ali na beira dos burgos para fazer troca de moedas, né, de negociação e tudo mais, né? E esses bancários, eles eram muito criticados pela igreja porque eles faziam empréstimo de dinheiro e cobravam juros. Aí esse empréstimo era chamado de usuras. Então, o cuiabano tem uma maneira de falar assim, é usurento, quando a pessoa está metendo muito em cima do próximo. Mas voltando para cá, então tem os feudos, eles tinham suas moedas diferentes. As moedas do feudo eram diferentes, porque eles tinham suas autonomias. E esses bancários que viviam ali aos redores, eles vão fazendo esse papel de empréstimo, de troca, de compra, de venda. E aí também vai nascer outras profissões, vai nascer os senhores de ofício, vai nascer os artesãos, os próprios comerciantes. E isso vai se alastrando, vai crescendo de uma maneira tal que aí vai trazer a formação de cidade, uma cidade muito próxima dessa cidade que nós vivemos ela hoje em dia. E aí vai vir a questão do comércio. Esse comércio ele vai ampliar muito entre esses feudos, ele vai até ter uma questão de intercontinental. Por quê, gente? Esse comércio ele vai chegar até Gênova e Veneza, que estão na Itália, que tem os dois principais portos, né, de transporte, de interligação entre Ocidente e Oriente. Então esses produtos, né, produzidos nesses feudos, já nessas cidades que estão formando ao redor desses feudos, que nascem lá às margens dos burgos, elas vão chegar a essa transação comercial que mais tarde vai ser chamado de mercantilismo, né? E aí a gente vai vir com esse mercantilismo, Gênova e Veneza com esse papel principal que vai fazer essa interligação entre Ocidente e Oriente. As cruzadas, que também fazem parte da Idade Média, que nós não vamos adentrar nela aqui nem na Peste Negra, né, mas que também fazem parte aqui desse momento da Idade Média, né, as cruzadas é muito importante para esse crescimento comercial e também para o surgimento, o ressurgimento, um renascimento das cidades. Principais motivos disso, galera, vamos já assim para a gente ser bem sintético, ó. Fome, peste e guerra. Porque aconteceu o feudo, parou as invasões, não tiveram as invasões, já na Idade Média já vai ter aparecido a pólvora através desse comércio que a gente sabe, com Oriente e Ocidente, sabemos que é a China que inventa a pólvora, então já vai ter feito uso dessa pólvora, o canhão e outros tipos de arma mais que é induzido aí pela pólvora, e nós vamos ter aí as atrocidades muito grandes, vai morrer muita gente com essas armas, né, que vão ser inventadas em função da pólvora. Depois nós vamos ter aí a questão da fome, né? A fome ela vai ser em virtude do que? Também dessa guerra e também da peste naquele momento. Lembra que eu falei para vocês dessa ligação entre Oriente e Ocidente? Segundo alguns historiadores, né, navios mercantes vêm de lá para cá, vai vir de lá para cá, do Oriente, com essa bactéria, né, transmitida aí pela pulga,
e também pelo piolho, né, que é a peste bubônica, e também por ratos infectados. E aí vem com essa peste bubônica, que é chamada peste negra. De 1343 a 1353, em 10 anos, em apenas 10 anos, galera, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, é assustador. Morre aproximadamente 75 milhões de pessoas na Europa, em consequência dessa grande pandemia chamada de peste negra, tá? Segundo os historiadores, eu acho que é a nossa segunda ou terceira pandemia que acontece no mundo, a segunda pandemia que acontece no mundo. E aí depois isso traz para a Europa uma crise muito acirrada de fome, porque falta de gente para trabalhar, o clima muito frio, a peste e, acima de tudo, os nobres queriam ainda que os camponeses continuavam pagando da mesma forma que eles pagavam quando estava tudo normal. Então isso vai gerar muito conflito, muitas revoluções, muitas guerras, muitas discórdias, e esses nobres vão voltar para o rei, que era o nobre mais poderoso no momento, para ter o seu apoio. Eles vão juntando, e isso vai trazendo a centralização do poder ao rei de novo. Vai terminar eliminando os feudos que tinha esse compartilhamento, né, entre os nobres na questão administrativa, e vai centralizar só no rei, tá certo? Gente, e aí depois vai surgir os reinos aí francos, que no futuro vira França, a Germânia, que com o tempo vira a Alemanha. Enfim, faltou a gente falar muita coisa aqui, mas o tempo é rápido. Nós temos a questão dos dados, né, que vocês consomem aí para assistir nossas aulas. Tá, eu vou deixar aqui um link de um site chamado Toda Matéria. É um resumo também, como você está vendo aí no nosso mapa mental, que a gente está fazendo uso do mapa mental aqui do site Toda Matéria. E vocês podem entrar lá e assistir, né, mais detalhadamente, e mais outras vídeos aulas que existem inúmeras aí no nosso YouTube, tá bom? Se você assistiu o nosso vídeo até agora, o nosso muito obrigado pela sua atenção. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. E não se esqueça, acesse o nosso canal TV Tarrafa, T-A-R-R-A-F-A, no YouTube e também no Facebook. Dá lá um joinha pra gente, inscreva-se no nosso canal e nós agradecemos por isso. Até a próxima aula.